Olá, tudo bem? Vamos falar então agora um pouco sobre os princípios dos investimentos, tá? Então, qualquer investimento que você for fazer são conceitos muito importantes, esses que eu vou passar agora, né? Então, quando a gente vai avaliar um investimento, a gente precisa levar em conta algumas coisas que eu vou dizer para vocês, tá bom? Então, vamos lá, ó. Aqui estão todos eles listados, né? Depois a gente vai falar de um por um. O primeiro e talvez o mais importante, rentabilidade. Depois, risco, liquidez, objetivo, horizonte e diversificação. Tá, objetivo e horizonte parecem a mesma coisa, mas daqui a pouco a gente dá uma olhada e diferencia um do outro, tá bom? Então vamos lá. Primeiro princípio, né? Primeiro fator extremamente importante para qualquer investimento é a rentabilidade, né? Veja aí. O que é a rentabilidade? Rentabilidade é o retorno que seu investimento te dá, né? Então, o quanto você está lucrando, né, com aquele investimento. Rentabilidade, isso é muito importante. A rentabilidade ela pode ser absoluta ou relativa. O que é a rentabilidade absoluta? Ganhei 1%, ganhei 0,8%. Isso é rentabilidade absoluta, né? Então, você colocou lá o seu dinheiro e saiu com o seu dinheiro mais 1%, mais 2%, mais 10%, tá bom? Isso é rentabilidade absoluta, tá? Às vezes pode ser interessante você comparar a sua rentabilidade com algum benchmark, algum índice que te dê uma noção se o seu rendimento está indo bem ou não, né? Então, por exemplo, eu consegui lá 102% do CDI, consegui 97% do CDI, né? Então você pega esse benchmark, ou pode ser, por exemplo, se for um fundo de renda variável, né? Você compara com o Ibovespa, por exemplo. Então, deu mais 10% a mais que o Ibovespa. Pô, legal. Tá? Então você está comparando a alguma coisa daquele setor para você poder ver se o seu rendimento está indo bem ou se o seu rendimento está indo mal, o seu investimento está indo mal, tá bom? Rentabilidade relativa, então, quanto o dinheiro rendeu em comparação com algum índice de mercado, né? O CDI, por exemplo. Tá bom? Lucro real. O lucro real é o quanto você é, ganhou descontado a inflação. Né? Então, quando a gente fala em lucro real, fala, olha, o seu dinheiro, a cada tempo que passa, o dinheiro vai depreciando. É por isso que a gente precisa investir, porque se a gente colocar embaixo do colchão, ele vai perdendo valor e você vai perdendo dinheiro. Né? O lucro real, então, é quanto o seu dinheiro rendeu descontada a inflação, né? Descontada a inflação, tá bom? Rentabilidade bruta é a rentabilidade antes dos impostos, né? Que não foram descontados os impostos. E a rentabilidade líquida é já abatidos os impostos. Por que é importante isso? Porque alguns investimentos eles têm isenção de imposto de renda, outros não. Então, para você poder comparar com o outro, você tem que pegar a rentabilidade líquida dos dois ou a rentabilidade bruta dos dois. Né? Então, o que a gente costuma fazer? Vai comparar um de renda, um CDB, com o LCI, por exemplo. Então, a gente abate o imposto de renda e aí a gente tem a líquida dos dois e a gente consegue ver a rentabilidade dele. Tudo bem? Então, vamos para o segundo elemento que nós colocamos, o risco. O risco ele está aqui, ó, é o grau de incerteza do retorno do investimento. O risco não é desejado, é apenas tolerado, possibilitando maior rentabilidade. Então, ninguém deseja o risco, né? A gente aceita o risco, a gente tolera o risco, pensando numa rentabilidade maior. Tudo bem? São três os principais tipos de risco. O primeiro, o risco de liquidez. O risco de liquidez é a possibilidade de ter que aceitar um valor menor do que o de mercado por não haver procura do ativo, compradores dispostos a pagar o preço justo. O que quer dizer isso? Imagina um imóvel que você quer vender. Seu imóvel vale 1 milhão, mas quantas pessoas estão dispostas a pagar 1 milhão no seu imóvel? Se você tiver pressa para vender o seu imóvel, talvez você tenha que aceitar 800 mil, 850, 900, para você poder vender rápido o seu imóvel. Né? Isso é risco de liquidez. Você não tem pessoas querendo pagar o preço justo, por isso você tem que diminuir o valor, tá bom? Um dos riscos inerentes, né, aos investimentos.
O segundo é risco de mercado. A chance de perda ou ganho do capital por conta de oscilação do mercado, como variação do preço ou oscilação da taxa de juros. Né? Eu coloquei aqui a taxa de juros também por quê? O risco de mercado ele é inerente à renda variável. Né? Então, a gente tem ativos que sobem ou descem pela oferta de procura e demanda. Né? Então, às vezes, uma ação pode cair, sei lá, 10%, 15% num dia, aí recupera 5% no outro, aí cai 5 dias seguidos, aí sobe 7%. Né? Então, isso é variação de mercado. O risco de mercado é inerente à renda variável, a ações e derivativos e tal. Mas o risco de mercado também existe nos títulos pré-fixados. Nos títulos pré-fixados, você tem lá, por exemplo, o pré-fixado, a gente vai ver daqui a pouco, você aceita lá 9% ao ano, é o que vai pagar. 9% ao ano. Então, se os juros está em 7% ao ano, pô, legal, você está ganhando 2 a mais do que a taxa básica de juros. Só que se os juros for para 11%, 12%, você está ganhando menos do que a taxa básica de juros. Né? Então, a taxa básica de juros tá 11, 12. Você está recebendo 7, você está ganhando 4, 5 a menos do que você ganharia, né, se tivesse lá no pós-fixado. Tá? Então, risco de mercado existe, principalmente para esses títulos pré-fixados. Pós-fixados não, por quê? Porque eles acompanham, né? Se os juros aumentar, eles sobem juntos, e caem junto. Então, não tem o risco de mercado. Tá? E risco de crédito. O risco de crédito ele é inerente à renda fixa. O risco de crédito é o risco de levar calote, né? De não receber o dinheiro. Pode ser de não receber os juros, pode ser de não receber o principal, mas normalmente é de não receber nada mesmo. Né? O emissor quebrar, como se for comprar o debênture de uma SA, e essa SA abriu falência. Se abrir falência, vai ser difícil receber. Né? Não vou falar impossível, né? Mas vai ser bem difícil receber. Isso é risco de crédito. Tá? Risco de crédito. Então, os 3 principais tipos de risco é risco de liquidez. Risco de liquidez pode ter em qualquer tipo de ativo, tá? Pode ter em renda fixa, existe risco de liquidez. Renda variável, existe risco de liquidez. Imóvel, existe risco de liquidez. Tá? Em tudo existe o risco de liquidez. Risco de mercado, ele é inerente à renda variável, né, às ações e aos derivativos, mas também pode ter em renda fixa. E risco de crédito, ele é próprio de renda fixa. Né? Pode ter uma hipótese remota, né? Mas, por exemplo, operação a termo pode ter, né, risco de crédito. Ações não, né? Porque se você é acionista, na verdade você é sócio da empresa, né? Você é acionista da empresa, você é sócio da empresa. Então, não existe um contrato de empréstimo, né? Quando a gente fala de renda fixa, existe um contrato de empréstimo. Você empresta dinheiro para o banco e o banco te paga. Então, é crédito, né? Relação de crédito. Ação não. Você vira um pouquinho dono daquela empresa. Né? Então, você é dono dela, né? Não tem uma relação de empréstimo ali, ok? Liquidez. Né? Liquidez é a facilidade de se converter o ativo, o investimento, em dinheiro. Por isso que eu coloquei aí promoção, né? Sale. Né? Por que é promoção? Porque você quer vender, né? A promoção nada mais é uma forma de você dar liquidez. Você está querendo trocar o estoque, né? Então você está querendo vender logo aquilo que está lá. Então o que você faz? Você faz uma liquidação. Né? Então é você tornar líquido lá o seu estoque, acabar com o estoque. Né? Então, por isso que eu coloquei esse coisa de promoção aí. Ativos com muita procura possuem maior liquidez. Ativos com baixa procura, menor liquidez. Né? Então, por exemplo, você pega um ativo muito negociado, uma Petrobras, uma Vale, uma Ambev, são boas empresas, né? Itaú, são empresas com muita liquidez, muita gente negociando, né? Porque são boas empresas, né? Então costuma ter maior liquidez. Agora você pega umas operações, umas ações que são pouco negociadas, se você olhar no book, né, as ofertas de compra e venda, elas têm uma distância, eles têm 8, 10 ticks entre o comprador e o vendedor. Às vezes tem 3 negócios num dia numa ação, né? Às vezes, dependendo da sua mão, você não consegue sair de uma ação dessa.
dá alguma notícia, alguma coisa ruim, você não consegue sair, porque você não acha a contraparte. Foi o que aconteceu na Mundial, né? Quando quebrou a Mundial, um monte de gente comprado, você não tinha comprador, né? Não tinha contraparte, todo mundo querendo vender, então entrava em leilão, e nem negócio tinha, porque não, né? Ou tinham poucos negócios, porque quase não tinha comprador, tá? Então, ativos que têm mais procura possuem maior liquidez, ativos com menos procura possuem menos liquidez. E aí os outros três que estão aqui, né? O objetivo é o motivo que leva o investidor a fazer o investimento. Isso vai indicar a tolerância maior ou menor ao nível de risco. Então, o objetivo é o que você está investindo por quê? Ah, eu estou investindo porque eu quero ter uma reserva de emergência para não ter que pegar dinheiro emprestado se acontecer alguma coisa. Legal. Então, a gente precisa de liquidez, né? Se é para emergência, você precisa pegar a qualquer hora. Então, a gente precisa de liquidez. Ah, eu quero para fazer uma viagem daqui 3 anos. Pô, 3 anos legal, não pode correr muito risco, por quê? Porque você não quer perder, né? Você quer acumular para chegar até lá. Então não pode correr muito risco. Mas você tem lá 3 anos. Então dá para pegar um título um pouco mais longo. Você sacrifica um pouco a liquidez para pegar um título um pouco mais longo. Né? Ah, eu quero previdência. Poxa, previdência não precisamos de liquidez nenhuma. Larga lá, é para esquecer. Né? Ah, eu quero fazer mais dinheiro, tá? Pô, você quer fazer mais dinheiro? Então tem que priorizar a rentabilidade, a gente pode correr um pouco mais de risco, tá? Então a gente vai equalizando essas coisas dependendo do objetivo, né? Do objetivo que você quer com o investimento, tá bom? E horizonte, por isso que eu coloquei aqui o sol no horizonte, né? O horizonte indica qual o prazo do investimento, se precisa ser de maior ou menor liquidez, né? Então, se é curto prazo, médio prazo ou longo prazo, tá? Então o objetivo é o que você quer fazer, né, para qual finalidade, e o horizonte é qual prazo, tá? Então o objetivo e o horizonte parecem a mesma coisa, mas aqui a gente diferencia como, para quê e quando, né? Essas duas perguntas. E a diversificação. É importante a diversificação para você diminuir o risco, né? Então vamos supor que você esteja, eu quero colocar tudo em ações. Poxa, mas tudo em ações, às vezes dá uma crise. Precisa ser tudo em ações? Porque dá uma crise, aí aumenta a inflação. Aí para aumentar a inflação, precisa aumentar os juros para tentar conter a inflação. E nessa tá os juros lá aumentando e você perdendo dinheiro por conta da crise. Às vezes, se você tivesse um pouco de renda fixa, um pouco de renda variável, ia perder bastante na renda variável, mas a renda fixa ia compensar, dando uma rentabilidade maior. Talvez não tudo, mas pelo menos diminuir um pouco o risco. Tá? Ou e montando lá, vendo vários cenários, né, isso vai diminuir o seu risco não sistêmico. Né? O que é risco sistêmico e risco não sistêmico? Isso aqui é a curva de Markowitz, tá? Isso é muito básico em economia, né? A gente quase não fala na questão de investimento, tal, mas existe o risco sistêmico. Esse risco sistêmico é o risco Brasil. Tá? Todos os ativos têm um risco sistêmico. Né? Pode acontecer do Brasil virar Cuba. Pode acontecer de ver um míssil aqui, sei lá, até uma crise igual a de 2008. Né? Aquilo lá foi um risco sistêmico, né, em 2008. Que tudo vai cair, né, e tal. Então, esse aqui não tem como você diminuir o risco sistêmico. O risco sistêmico ele é inerente ao Brasil. Mas o risco não sistêmico é esse que a gente pode melhorar na nossa curva, né? Então, a gente tem alguns ativos atrelados ao dólar. Isso pode ajudar? Pode, porque se o dólar dispara, normalmente a bolsa cai e assim você diminui o seu risco, tá? Então você vai controlando, diversificando sua carteira, colocando um pouco em cada cestinha, tal. Se uma cestinha quebra, né, você tem as outras lá para te proteger, tá? Então isso é um conceito bem antigo em economia, bem difundido em economia. Agora aqui que é pra gente, né? Pra gente que quer investir. Isso aqui é uma continha, uma tabelinha, né? Então, quanto maior o risco, você precisa ter mais rentabilidade, senão não vale a pena. Você vai aumentar o risco, se não aumentar a rentabilidade, o que você faz? Vai na mesma rentabilidade com risco menor, né? O risco é ruim. Então, quanto maior o risco, maior tem que ser a rentabilidade para valer a pena, tá bom?
E se o risco é menor, a gente aceita uma rentabilidade um pouco menor. Rentabilidade e liquidez, né? Quanto maior a rentabilidade a gente quer, menor será a liquidez. Né? Então, eu quero um título que pague bastante. Poxa, então vai lá 5 anos, 3 anos, 4 anos, né? Então, são títulos mais longos. Agora, por outro lado, se você quer maior liquidez, você vai ter que sacrificar um pouco a rentabilidade. Tá? E aqui a terceira, aqui, ó. Você quer bastante liquidez? Legal. Só que aí você tem que pegar um risco baixo e uma rentabilidade baixa, né? Porque se você quer bastante liquidez, só que você tá com alguma coisa muito arriscado, pode acontecer que tenha um risco de mercado lá, né? Que na hora que você precise tirar, esteja muito baixo e não vale a pena, alguma coisa do tipo. Então, normalmente, os ativos que você quer mais liquidez, esse de reserva de segurança, né? Aquele que você pode usar para pagar uma conta eventualmente, esse precisa ter baixo risco e, consequentemente, terá baixa rentabilidade, contudo, vai ter liquidez. Quando você puder, você vai poder sacar. Tá bom? Então é isso para essa aula. Muitos conceitos, muitas coisas. Dê uma revisadinha e vamos para a próxima aula, tá bom? Tchau, tchau.